Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Vamos aos destaques desta edição. Cresce o número de alunos que migram das escolas particulares para o ensino público. 1/3 dos adolescentes no Brasil nunca se consultaram com um oftalmologista. Na entrevista especial de hoje, advogado tira dúvidas sobre o direito da família. E veja também: cresce violência dentro de estabelecimentos de ensino e atos flagrados por câmeras se espalham pela internet. Essas e outras notícias, agora. Bem-vindo, este é o Repórter Setorial. O perfil do aluno das escolas públicas vem se transformando ao longo dos anos. Alunos de escolas particulares estão migrando para a rede pública de ensino. O estado de São Paulo apresenta números significativos dessa mudança, que é influenciada também pela crise financeira. Gabriele tem um filhinho de 7 anos e, por causa do valor da mensalidade, precisou trocar a rede particular pela rede pública de ensino. Ele sempre estudou na escola particular e porque eu tinha auxílio, devido à lei, né, que eu tinha auxílio da escola dele. E aí, bem na época que ele ia perder o auxílio, a gente estava muito apertado financeiramente. Então, a gente teve que optar por essa opção. A decisão foi na ponta do lápis. Depois de muita conta, viu que estava ficando difícil pagar as parcelas no final do mês. Então, na escola que ele estudava, né, particular, estava dentro do nível, assim, o valor não estava tão alto, mas eu que não podia mesmo no momento pagar aquele valor que eles estavam pedindo e não consegui desconto. Ela afirma que, apesar da decisão não afetar o Gabriel, tinha dúvidas em relação à qualidade do ensino, mas logo de cara foi surpreendida. Ele, na verdade, não. Quem mais sentiu foi eu mesmo. Que ele era novinho, né? Ele tinha 6 anos, estava de 5 para 6, mas ele não sentiu nada. Não fez diferença nenhuma para ele no momento. Mas eu senti muito. Da escola que ele foi, assim, a pública era uma escola pequena, então, assim, a professora dele muito boa. Então, ele atingiu, assim, a meta boa. Não senti tanto no caso de ensino. Foi satisfatório? Foi satisfatório. O perfil socioeconômico de pais e alunos da rede pública de ensino tem se transformado nos últimos anos. O número de alunos que saem da rede particular e vão para as escolas públicas cresceu. E o que conta na hora da mudança é a ideologia da inclusão e a crise, que pesa no bolso de muitas famílias brasileiras. Segundo o Serasa, em outubro deste ano, 22,6% entre alunos de ensino fundamental, médio e superior estão inadimplentes. Situação que motiva a migração para escolas públicas ou a procura por uma escola mais acessível. Todo ano, por N razões, independente da crise, existe um percentual bem pequeno que vai para a rede pública. Ou porque o pai resolveu investir numa casa, entendeu? Ou por algum ajuste familiar. Mas, em geral, não. O que nós percebemos é a migração entre escolas da rede privada. Os pais procuram, se apertou um pouco o orçamento familiar, então os pais procuram uma escola da rede particular que tenha um maior poder de negociação com ele. Dados da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro e de São Paulo apontam o crescente número de participação de estudantes vindos de escolas privadas na rede pública. Nos últimos 5 anos, o número saltou de 5% para 11,2% no Rio, e em São Paulo, o crescimento foi de 30%. Outra questão que parece entrar na lista na hora de mudar os filhos de escola é a ideologia de buscar um ambiente educacional mais inclusivo e diverso, que para esta coordenadora é um simples mito, pois a diversidade está em ambas instituições. Eu creio que é um mito, porque na rede particular nós atendemos uma clientela bem diversificada. Nós temos pessoas de todas as classes, porque nós também temos o projeto de bolsas de estudo também, de diferentes origens, né? Diferentes culturas, todos esses se reúnem dentro da escola. Isso é natural em qualquer escola.
Lucélia, que é professora de matemática em ambas as redes e leciona há 27 anos, afirma que apesar da crescente imigração, ainda existe muito preconceito contra o ensino público no Brasil. Eu acho que o que leva a ter esse preconceito é o desconhecimento, porque a gente percebe assim, eu que estou nas duas redes, o aluno é o mesmo, numa sala de aula você tem aluno dedicado, o que não é dedicado, o estudioso, o que tem facilidade, o que não tem. O que acontece é que numa sala de aula, em ambas as instituições, acontecem coisas maravilhosas que o professor desenvolve, projetos, só que ele não divulga. E o que a mídia, o que acontece? Quando algo negativo acontece, isso é divulgado. Então o aluno da rede particular, ele olha para a escola pública como aquela escola que o professor não vai dar aula, onde tem violência, onde a droga impera. Então tudo isso é que é ressaltado. Ela também ressalta que o professor deve ser um motivador de sonhos para os alunos das redes particulares e das redes públicas. O professor tem assim um papel fundamental de levar esse aluno a sonhar, contar para ele que existe isso, que a escola é uma instituição que muda a vida dessa criança, que ele pode sonhar e ele pode se tornar um cidadão realizado e com um futuro garantido. É esse futuro garantido que as famílias querem dar aos filhos, seja em uma escola pública ou particular. Hoje o repórter setorial recebe o presidente da Fundação Vida Cristã, Luiz Otávio Pagliari. Ele é um especialista em educação. Professor Luiz Otávio, na sua avaliação, que nota o ensino público brasileiro está merecendo? De 0 a 10, eu lamento, mas eu vou de acordo com os resultados da prova PISA, que mede a qualidade de ensino no mundo. E o Brasil está abaixo da média, que seria abaixo de 5, e isso só relacionado à qualidade. Se falarmos em princípios, talvez cairia um pouquinho mais o conceito em que a gente vê e que os resultados mostram. Bem, os desafios da escola pública são notórios. Agora, com relação à escola e o ensino particular, quais são os principais que o senhor poderia pontuar? Em relação à escola particular, ela pontua no sentido de escolas que têm maiores valores, princípios, trabalham com limites para seus estudantes, têm regras, têm normas e elas são aplicadas. Então, isso faz uma grande diferença nos conteúdos, na qualidade do ensino e na praticidade daquilo que é colocado em relação aos estudantes, aos alunos da escola privada, comparado com os alunos da escola pública, que não tem tudo isso. Então, podemos dizer que o ensino particular começa a viver também uma crise por causa da liberalidade? Sim, nós acreditamos que 2 fatores estão gerando essa crise. Primeiro é o fator econômico, que faz a migração dos estudantes da escola privada para a escola pública, a crise instalada aí, que todo mundo está vendo. E o segundo fator é realmente igualar no sentido de liberalidade. A liberalidade dentro das escolas privadas estão gerando o pai olhar e falar assim, se na escola pública e na escola privada eu tenho o mesmo resultado, eu vou levar meu filho para a escola pública. Professor, me parece que esse problema aí é o mais sério, né? Com certeza, é o mais sério. Quer dizer, as escolas privadas estão perdendo a grande oportunidade de fazer a diferença no sentido da formação e capacitação dos estudantes e elas estão se igualando ao nível da escola pública, que infelizmente está sendo nivelado numa condição mais baixa, tanto em qualidade de ensino quanto em princípios e valores. Esse resultado é notado também nas provas, nos vestibulares, nas provas de redação, onde o índice de aprovação tem caído a cada dia. O Brasil enfrenta uma dificuldade muito grande na educação. Os resultados aí mostram tanto as avaliações internacionais quanto as próprias avaliações do próprio governo internamente, em que cada ano que passa o Brasil decai mais e mais no sentido educacional, né? Tanto na escrita, na interpretação, na matemática, em todas as ciências o Brasil tem caído. Isso é lamentável. Isso quer dizer que colocar ou aumentar quantidade e volume de dinheiro na educação não surte o efeito. O que surte efeito é trabalhar com conteúdos, com valores, com princípios e regras bem claras, desde que essas regras sejam no sentido de melhorar a qualidade do ensino e melhorar a postura do aluno, a formação, o caráter
Isso são os valores que fazem a diferença das escolas do Brasil para algumas escolas de outros países de primeiro mundo. Muito bem. O repórter setorial recebe o presidente da Fundação Vida Cristã, Luiz Otávio Pagliari. Em instantes, ele voltará para falar de um outro assunto bastante complexo: violência nas escolas. Por incrível que pareça, né? Violência em sala de aula, violência contra professores e entre alunos também. É um absurdo isso. Veja depois do intervalo. Estudo revela que 1/3 dos adolescentes brasileiros nunca foram ao oftalmologista. Voltamos já. Entre as muitas outras frutas brasileiras, a goiaba é uma das mais populares no país. Sua polpa varia na coloração, podendo ser branca, rosada ou vermelha, e o seu interior é preenchido por sementes. A goiaba é uma fruta de grande valor nutritivo e de alto benefício ao organismo, pois contém grandes quantidades de vitamina A, B1, B2, C, além de sais minerais como cálcio, fósforo e ferro. Também é rica em licopeno, uma substância que pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, como o da próstata. Em geral, não possui muito açúcar e quase nenhuma gordura, sendo assim indicada em qualquer tipo de dieta, principalmente aquelas para perder peso com saúde. Cada 100 gramas de goiaba contém apenas 69 calorias. Os benefícios proporcionados pela goiaba são inúmeros. Ela é usada no tratamento de diarreias, ajuda a prevenir a acidez do estômago, é um ótimo cicatrizante de feridas. A goiaba também ajuda a combater a retenção de líquidos, fortifica os ossos e os dentes, melhora o aspecto da pele, retardando o envelhecimento. Também regula o aparelho digestivo, é muito benéfica na redução do colesterol, auxilia no emagrecimento, dá maior resistência física. A goiaba também reduz os níveis de pressão arterial e de triglicérides, auxilia na prevenção de doenças cardíacas, é eficiente em gargarejos e no tratamento de infecções de boca e garganta, ajuda na cura de irritações vaginais e ainda ajuda a fortalecer o sistema imunológico. A goiaba pode ser consumida tanto ao natural, como também no preparo de excelentes pratos, como saladas, molhos agridoce, sucos, sorvetes, entre muitos outros. Seu período de safra vai de janeiro a maio, porém pode ser encontrada durante o ano todo.